Fala, internauta e ouvinte da Rádio Craque Neto Euro 17, mais uma entrevista exclusiva para o nosso canal. Mas antes, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho para receber as nossas notificações. Vamos bater um papo com o presidente da Portuguesa, Antônio Carlos Castanheira. Presidente, muito bem-vindo à Rádio Craque Neto Euro 17, sempre um prazer e uma honra. Primeiro bate-papo nosso. Ô, Rafael, prazer estar com vocês, né, na Rádio Craque Neto. É uma honra para mim estar falando com a Rádio Craque Neto. Bater um papo legal com vocês aí. Vamos falar muito sobre a Portuguesa, obviamente, e também em relação ao seu mandato, presidente, que começou com o título da Copa Paulista em 2020, depois em 2022 o título da Série A2 do Campeonato Paulista, no qual a Lusa retornou à série principal do Campeonato Estadual após 9 anos. Me fala um pouco desses dois feitos do seu mandato, presidente. Foi o início da gestão, né? Logo, na verdade, eu fui o presidente do Centenário em 2020, mas também fui o presidente da pandemia, né? Então, foi uma Copa Paulista ali muito suada, né? Onde a gente refez o time que tinha sido montado pela gestão anterior, né? No Campeonato Paulista, que também no primeiro Campeonato Paulista a gente foi para os mata-matas, aí teve aquele episódio do drone lá em Piracicaba, aqueles 2 pênaltis Mandrake. Eu tinha muita esperança que aquele ano seria um ano perfeito, né? Já subir no Paulista e conquistar a Copa Paulista. Mas o segundo semestre nos coroou com o título e a disputa com o Caxias, né, no Campeonato Brasileiro. Terminamos em primeiro no grupo mais difícil, que tinha lá Bangu, Madureira, Cianorte, Inter de Limeira, São Bento. Mas o Caxias ficou em último na classificação lá no Sul e a gente se cruzou logo na primeira fase. Aí perdemos nos pênaltis. É a questão são as facetas da bola, podemos dizer, né, presidente? Infelizmente. Mas, presidente, eu queria que você comentasse um pouco, né, em relação qual é a principal dificuldade da Portuguesa. Eu, olhando de fora, creio que seria um calendário no segundo semestre, né? Por não estar numa divisão do futebol nacional, eu acho que é a maior dificuldade que o senhor tem, até para construir uma receita durante a temporada, né, presidente? Exatamente, Rafael. Você falou tudo. Falando de campo, né, do campo desportivo, a maior dificuldade é não ter calendário. É difícil para contratar jogador, é difícil para formatar a receita. A gente ainda tinha um componente que dificultava tudo isso, né? E é um componente importante. A falta de credibilidade que a Portuguesa tinha nesses 8, 9, 10 anos, que estava passando um momento muito difícil, inclusive com situações de cair para 3 na A2, né? Então, esse conjunto de situação, resgate de credibilidade, onde você tem que colocar tudo em dia, pagar em dia, que é a dignidade, né? Isso é o dever nosso, né? Mas a falta de calendário são 2 componentes que realmente dificultou bastante, mas estamos aí, né? Conseguimos, no segundo ano de gestão, sermos campeão na A2, né? Foi um campeonato que a gente praticamente ficou invicto, perdemos só para o Rio Claro. E o ano passado permanecemos também, né? Na A1, que é muito difícil também, porque você pega alguns times, como Água Santa, subiu e desceu 3 vezes, São Bernardo, São Bento, que subiu com a gente e desceu. Quase todos que sobem descem, porque é muito difícil você sair da A2 e encarar uma A1 logo de cara. E a gente permaneceu, né? E agora, este ano, tentando aí também, além da permanência, buscar uma classificação que seria fantástico, né? Seria excelente para a Portuguesa voltar para o quadrangular do Campeonato Paulista. Vale destacar, até trazendo os números da Portuguesa, com um jogo a menos, enfrenta o Palmeiras hoje no Canindé. A Portuguesa é a vice-líder do Grupo A, com 7 pontos, 9 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 6 derrotas. Dava para aumentar um pouco mais esse número de vitórias e diminuir esse número de derrotas, hein, presidente? Dava sim, Rafael. Foi um momento muito difícil, né? Nós perdemos 6 partidas diretas, né? Teve até a saída do treinador, né? Né? Eu tive que mudar. A gente tem que fazer algo, né? Quando 6 derrotas seguidas, não é normal, concorda? Não é normal. Então, concordo. Já reorganizou o time, a gente teve um empate contra a Água Santa que merecia vencer logo em seguida,
E depois a vitória com o Guarani, né? Que nos proporcionou estar em segundo. E a derrota com o Botafogo, o time foi muito mal no primeiro tempo, se reorganizou no segundo tempo, mas não foi o suficiente para empatar o jogo. Um empate ali seria até um bom resultado. Mas temos 3 jogos, a gente tem, depende da gente. É legal quando depende da gente, né? Então, a gente vai tentar fazer de tudo para que esse jogo contra o Palmeiras e os outros jogos, Mirassol e Novo Horizontino, a gente consiga os pontos necessários para classificar a Portuguesa. Presidente, depois eu quero voltar para falar ainda mais sobre o Campeonato Paulista, mas voltando também no aspecto administrativo, a Portuguesa tem um estádio que é um dos melhores estádios localizados na cidade de São Paulo. Fica bem no coração de São Paulo, que é a Marginal, né? E tem shopping, tem o complexo do AMB do lado e tal, fora o clube da Portuguesa, que, claro, com todo respeito, está um pouco defasado, mas faz parte do processo no qual a Lusa sofreu no passado, mas é um clube com riqueza, podemos dizer. E até em cima disso, o senhor já recebeu proposta para a Portuguesa se tornar um clube SAF, presidente? Rafael, você falou bem aí. A Portuguesa tem a melhor localização de estádio da cidade de São Paulo, isso é inegável, né? É inegável. Eu tinha, quando era vice-presidente Mate em 2015, iniciado um projeto, e aí também as coisas vão ficando velhas, né? O estádio está velho, são 103 anos, Rafael. Então, vai ter uma hora que tem que mexer mesmo. Já não adianta apenas ficar fazendo manutenção. Então, eu tenho esse projeto que eu iniciei em 2015, né? Deu essa paralisada por conta da pandemia assim que eu assumi a presidência. Eu resgatei ele o ano passado, com os investidores que eu já estava tratando antes, né? Antes da pandemia. Estamos finalizando aí os processos de diligência, que são demorados, são complicados. A gente imagina que vai sair num tempo, aí demora mais 2 ou 3 meses a mais, mas eu tenho muita esperança que a gente feche tudo isso este ano. Por quê? O projeto imobiliário, ele só sai se tiver SAF. Então, a SAF automaticamente tem que acontecer. Tanto é que nós aprovamos a SAF no Conselho da Portuguesa. Está aprovado. A gente só está aguardando o investidor com uma proposta final. Quando a SAF chegar, ela vai dar segurança jurídica, que é o teor da lei, né, para o investidor do imobiliário. Então, realmente, são 2 projetos em um só, né, que muda a história da Portuguesa, porque, Rafael, pagar um passivo desse tamanho não se paga com o aluguel da churrascaria, com o aluguel da lanchonete, esquece. Isso tem que ser coisa grande, e coisa grande é projeto imobiliário, né? Então, é esse sentido que eu estou trabalhando. A SAF e o projeto imobiliário juntos. A SAF vai para o campo de jogo, vai para o aspecto desportivo. Aliás, presidente, até projetando o caso a Portuguesa, ainda nesta temporada, vira SAF. Dá para projetar lógico, aos poucos, uma Série A daqui 5, 4 anos? Dá. Esse é o sentido de se fazer isso, né, Rafael? A Portuguesa, hoje, ela precisa de investidor para que ela possa melhorar suas estruturas, né? E com essas estruturas melhoradas, ela possa trazer melhores jogadores, obviamente, né? Melhores profissionais no back-office e ser competitivo dentro de campo. Você veja bem, nesses 4 anos de gestão, eu fazendo sozinho, sem apoio nenhum, eu simplesmente reorganizando, fazendo uma administração financeira austera, a gente conseguiu 2 títulos e estamos de volta na 1 depois de 9 anos. Então, mostra que organização e administração sérias, né? Elas são importantíssimas para que a gente possa recolocar a Portuguesa no devido lugar. E não é só a Portuguesa, eu acho que qualquer instituição, né, se você não tiver uma boa administração, você vai sucumbir. Então, esse é o principal eixo que a gente vem fazendo, que é a busca do investidor com uma excelência em administração. Porque, Rafael, também não adianta só ter dinheiro, viu? Você pode ter um monte de dinheiro, mas se você administrar mal, também você sucumbe. 2 coisas andam juntos: dinheiro e administração séria e austera. E até em cima disso, presidente, sem a SAF, daria para a Portuguesa andar com as próprias pernas ou é uma utopia, presidente? Não, ela já está andando com as próprias pernas. Mas eu digo a você, Rafael, que esse andar com as próprias pernas, que é o que está acontecendo comigo, sozinho nesses 4 anos, vai ter um fim.
eu vou sair, né? Eu não sei quem entra, eu não sei se volta tudo para trás, né? Eu também sou um ser humano, é muito difícil ficar um peso pesado de arrumar receita, como eu faço aí ano a ano, né? Mês a mês. A receita vem pela minha mão através do núcleo de negócio que eu criei, não sei se lembra das padarias, né? As empresas se fechando. Esse tema foi um tema que me deu sustentação para eu poder ter receita e poder pagar as coisas em dias. Mas até quando eu vou aguentar um negócio desse, né? Então, a Portuguesa precisa de outras receitas. Receitas que advêm de um imobiliário moderno que possa gerar eventos, festas, shows, outros tipos de receitas, né? Receitas que vêm de um futebol mais estruturado para que a gente possa resgatar a base da Portuguesa, né? Quando eu cheguei, estava terceirizado, para que a gente possa vender jogador, formar jogador e vender jogador, que é a história da Portuguesa, né, Rafael? A Portuguesa é o 11º time que mais formou jogador para a seleção brasileira. Jovens como você talvez nem sabe disso, né? Então, Zé Roberto, Denner... Djalma Santos, Félix, Zé Maria, Edu, Leivinha, e vai por aí afora. Com certeza, e sempre foi referência à base da Portuguesa no cenário nacional, sem sombra de dúvidas, presidente. Voltando agora para o aspecto do Campeonato Paulista e também campo de jogo, presidente, o regulamento ele é meio louco, né? Porque, assim, da mesma maneira que a Portuguesa briga por uma classificação, ela briga a sua permanência à elite do futebol do Campeonato Paulista. Hoje, se vencer, vai dar 2 passos fundamentais, tanto para o aspecto de classificação dentro do Grupo A e também sair dessa zona incômoda próximo ao rebaixamento. Presidente, é lógico, vocês assinam, participam de vários fóruns dentro da Federação Paulista, mas de acordo com a sua honestidade, com o administrador que você é, o regulamento, ele chega a ser justo, presidente? Não, ele não é justo, é óbvio, não é justo. Mas olha só, eu participo, Rafael, dos conselhos técnicos da Federação Paulista, que está fazendo um excelente trabalho no futebol paulista. O grande problema é que o calendário que sobrou para os regionais, ele está espremendo tanto que você não consegue fazer, por exemplo, um campeonato de ponto corrido. Você não consegue fazer um campeonato como a gente gostaria. Eu particularmente gosto, né? Eu, como torcedor, gosto de final, né? Então, eu gosto de ver final. Então, classifica 8, os 8 saem fora, o primeiro com o 8º vai, e aí vai ter uma final. Eu gosto desse modelo. Esses modelos de ponto corrido e mata-mata para ter final, para mim, são os modelos mais próximos da justiça, né? Esse campeonato, realmente, neste modelo aqui, ele vai causar esse tipo de situação. Por exemplo, no ano passado, nós estivemos no grupo mais difícil. Palmeiras, São Bernardo e Santo André muito forte. O Santo André estava com aquele time forte, aqueles Júnior Todinho, se eu não me engano, estava com um time forte. São Bernardo também pegou o Palmeiras no Allianz Parque e saiu contestado em relação à arbitragem. Foi a sensação do campeonato, né, o São Bernardo. Então, a gente caiu no grupo mais difícil. Estava na hora de dar uma sortezinha e cair num grupo melhor esse ano e deu certo, né? Agora, a vida da Portuguesa, ela vai ser assim daqui para frente, pelo menos nos próximos 4 anos. Por quê, Rafael? Porque você não arruma 15 anos de desmando, né? Que basicamente começou no caso Everton, que arrancaram a Portuguesa da Série A, e dali para frente, acordo descumprido, leilão do estádio, bloqueio, falta de pagamento, salários de atraso, luz cortada, um monte de situação negativa, né? A gente vai precisar de uns 4 anos de se reestruturar fora dele para a gente sofrer menos. Porque todo mundo que vai jogar um Paulistão A1, todos, inclusive time grande, sofre. A gente já viu o Corinthians aí perto da zona de rebaixamento, o Santos estava flertando nos últimos anos com rebaixamento, né? Então é um campeonato super difícil. A gente tem que ser verdadeiro com a torcida, que nós não vamos chegar agora que nem 2 anos disputando Paulistão e já vamos ser aquela Portuguesa da década de 70, 80 e 90 que vai ganhar dos grandes, vai para as finais e nem pense em lutar contra rebaixamento. Não vai ser assim. Então, o regulamento, ele tem essas pegadinhas, né? Graças a Deus, esse ano a gente foi num grupo melhor.
Estamos batendo um papo com o presidente da Portuguesa, Antônio Carlos Castanheira. Se inscreva no canal da Rádio Craque Neto, ative o sininho para receber as nossas notificações e deixe seu like. Hoje tem Portuguesa e Palmeiras no Canidé. Presidente, por que o Pintado chegou e conseguiu arrumar a casa, presidente? A gente, veja bem, o Dado Cavalcante estava fazendo um trabalho de um modelo diferente de jogo, é um modelo mais de posse de bola, de saída com os zagueiros, aquele modelo à la Fernando Diniz, né? Um pouquinho, porque ele era auxiliar do Fernando Diniz na seleção. Sim. A gente tinha uma diretoria, né? Que estava composta e que trouxe o Dado Cavalcante com essa filosofia de jogo. Se esperou que isso fosse dar certo, não deu. Infelizmente, não deu. E aí foram 6 derrotas seguidas. E aí você tem que mudar, né? E aí eu quis o padrão que eu queria, né? Um treinador que faz o simples, né? Com as limitações do elenco em termos de saída de bola e querer propor o jogo. A gente sabe que nós temos limitações, o nosso elenco sabe disso, né? A gente tem que ser humilde e reconhecer que nós não somos um Flamengo, né? Um Palmeiras, a gente tem uma limitação. E o conjunto e a segurança defensiva, a meu ver, estava sendo necessário. Tanto é que nós perdemos 3 jogos, ou 4, que o zagueiro entregou a bola na saída de jogo. Foram gols que... Se eu não me engano, um foi contra o São Bernardo até. Foi contra o São Bernardo, contra o Corinthians também, né? A gente teve jogo contra o Red Bull também. Então, e aí você tem que sair atrás, né? Você tem que sair atrás. Então, essa proposição de jogo não estava dando certo, né? A gente conversou com o elenco, conversando com alguns jogadores, e a vinda do Pintado é mais ou menos a filosofia do que eu imagino de futebol, aonde a gente... entrou uma ligação aqui. Aonde a gente tem que fazer pelo menos uma defesa mais segura, uma segurança da defesa, e aí a gente, fechando a casinha, a gente poder fazer o nosso contra-ataque, o nosso jogo fluir, né? Então, foi isso que eu pensei. O Pintado está muito alinhado com esse pensamento meu. Na entrevista que eu fiz com ele, ele se alinhou por completo. O Pintado tem história, né? Foi um grande jogador, foi campeão do mundo pelo São Paulo, ídolo no México. Eu acho que isso também ajuda, né? Com relação aos jogadores que são jovens, ter uma referência de um treinador com essa história. Ele é paizão, ele abraça o elenco, então estava um pouco mais alinhado com a minha ideia, né? E por isso que eu tive que mudar, não só o treinador, a própria diretoria, né? Eu mudei a diretoria de futebol e hoje está eu e o Pintado direto, estamos ligados diretamente. Pintado que jogou na Portuguesa no final da década de 90 com o Zagallo como treinador. Tem até história na Lusa. Sabe qual que é a camisa que o Zagallo deu para o Pintado para jogar? Qual, presidente? 13. Rapaz, ele jogou o número do Lobo. Camisa 13. Sensacional. Presidente, a gente já está caminhando para a reta final da nossa entrevista. Que bate-papo bacana. Que honra falar com o senhor pela primeira vez. Tomara que seja o primeiro de muitos durante esta temporada. E, presidente, classificação é uma realidade hoje também para a Portuguesa, junto com o Santos, que lidera e está classificado no Grupo A. E eu conversei com o presidente Marcelo Teixeira no jogo contra o São Bernardo, e o Santos colocou mais de 50 mil torcedores no estádio do Morumbi, e pelo sucesso que foi, o Santos não descarta uma possibilidade de quartas de final jogar na capital paulista. Seria bom para a Portuguesa, caso a Portuguesa avançasse de fase, entre aspas, presidente, jogar num campo neutro? Olha, deixa eu falar, seria bom não, seria ótimo, né? Seria ótimo. A gente já tinha uma parceria com o ex-presidente do Santos, com relação ao Santos jogar no Canindé. Eu tinha falado para alguns ex-presidentes do Santos, né, os 2 últimos, eu ainda não falei com o Marcelo, né, mas eu vou conversar com ele, se caso a Portuguesa, né, se o nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoar e a gente classificar, e jogar no Morumbi seria lindo. Por quê? Porque seriam 2 torcidas, né? Porque no caso da Portuguesa, foi aberta a Portuguesa a jogar com 2 torcidas. Como vai acontecer hoje, Palmeiras e Portuguesa vão lotar o Canindé.
há quantos anos as torcidas paulistas não se reúnem, né? Já pensou Santos e Portuguesa no Morumbi, relembrando 73, no episódio do pênalti dividido? Eu tenho certeza que o presidente Marcelo deve estar pensando como eu agora, e se caso a Portuguesa passar, né, se formos abençoados com essa classificação, eu vou pedir para o Marcelo, Marcelo, vamos falar com o Júlio é nosso parceiro, é meu amigo, falar, Julião, o São Paulo não joga nesse dia, é Portuguesa e Santos, e aí vai reforçar um pouco mais esse público que o Santos colocou, né? Porque se o Santos colocou 52 mil pessoas, eu imagino que a Portuguesa possa trazer de torcedor dela 10 mil pessoas, né? E ainda vai ter o incremento de uns corintianos, palmeirenses e São Paulinos torcendo para nós lá. Tá certo, presidente. Presidente, o que esperar agora, após o Campeonato Paulista? Como está a situação da Lusa? Tem Copa Paulista pela frente. O contrato do Pintado vai até o final do Campeonato Estadual, presidente? Vai até o final do campeonato. O elenco também? Também. A maioria dos jogadores, né? É aquilo que a gente citou, né? O jogador que é de Série B, que tem muitos no nosso elenco, né? Jogador de Série A, treinador de Série B, como é o Pintado, né? Que transitou bastante pela Série B o ano passado. Não dá para disputar a Copa Paulista. Vamos ser verdadeiros, né, Rafael? Sim. Eu não vou iludir meu torcedor. Eu consegui fazer isso quando a gente foi campeão da A2, mantendo praticamente todo o elenco da A2 para disputar a Copa Paulista, né? E depois, pasme, né? Perdemos na semifinal com o Marília. Foi com o time campeão da A2, perdemos. Você vê como é que é futebol. E, inclusive, me custou caro isso. Me custou muito caro isso. Então, eu vou deixar a coisa fluir naturalmente, deixar o foco agora para a classificação. Eu venho falando muito bem com o Pintado de futuro, tá? A gente está falando muitas coisas de futuro. Eu gosto muito do trabalho do Pintado, sério, correto, sabe? Leal com os jogadores, justo. Então, deixa a gente classificar que a gente vai pensar mais seriamente nesse futuro aí. Presidente, a folha salarial hoje da Portuguesa gira em torno de qual valor? Vamos falar de salário, né? Salário. Sim, salário. Tem outras coisas, né? Alimentação, muito mais. Muito mais amplo do que... 1.200.000 a folha. É uma folha, podemos dizer, pela situação financeira da Lusa, razoável, presidente. Sabe por que eu fiz essa pergunta? Porque o Paulo Corec, o presidente da Água Santa, ele viveu uma situação semelhante à do senhor. Por exemplo, um grupo já caminhando uma classificação para o Campeonato Paulista, não tinha calendário para o restante da temporada, mas ele fez um acordo com o treinador e com o elenco para a continuidade do trabalho para o próximo Paulistão. Dá para fazer isso? É o seu pensamento? Ou um cenário diferente, presidente? Não, dá para fazer sim, dá para fazer o que o Paulo fez. Na verdade, só para você ver um pouquinho do passado, né? Água Santa, São Bernardo e Portuguesa, que também saíram da A2 para conquistar o acesso e não tinha divisão, e foram conquistar no Paulistão, então passaram o mesmo problema, né? Então, dá para planejar, né? Óbvio que a gente tem que também ver os anseios dos profissionais, né? Se eles aceitam esse tipo de situação, mas seria muito bacana a Portuguesa em se classificando, né? A gente poder planejar o Pintado, planejar alguns jogadores à volta, seria muito bacana isso, porque, afinal de contas, quando você ganha, né? Tem coisas que dão errado que você tem que mudar, né? Então, a gente, mesmo ganhando ou perdendo, a gente tem que fazer o que ficou de bom, né? O que a gente entendeu que ficou de bom e o que a gente errou, a gente muda, mas planejando o ano que vem. E planejando o ano que vem seria a manutenção de um time que buscou a classificação, não tenha dúvida. Para a gente fechar, presidente, já agradecendo a sua participação da Rádio Craque Neto Euro 17, sempre um prazer e uma honra bater um papo contigo. Placar para hoje contra o Palmeiras, presidente, num Canindé lotado. 1-0, gol de pênalti, que o VAR vai dar um gol de pênalti ali, vai ser duvidoso o gol de pênalti, para sofrer. Então, do jeito sofrido, 1-0 para cima do Palmeiras. É bom porque caminha a classificação e respira em relação a qualquer situação de rebaixamento. É isso aí. Vamos com fé, né? Eu tenho muita fé.
Eu sempre coloco a minha vida pessoal, profissional, nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu tenho muita fé que esse trabalho de reconstrução árduo que a gente está fazendo não vai voltar. A Portuguesa não vai cair. Eu tenho muita fé. Tenho muita fé na classificação e que novos rumos a gente vai plantar daqui para frente. Novamente, presidente, muito obrigado. Boa sorte no jogo de hoje. E conte sempre com a Rádio Craque Neto 17. Um abraço, Rafael. Manda um abraço pro Craque Neto, né? Obrigado pelo carinho, tá? Tamo junto, presidente. Tá aí, Antônio Carlos Castanheira, nosso convidado de hoje aqui na Rádio Craque Neto 17, fazendo esquenta para Palmeiras e Portuguesa.